A Constituição Federal prevê o direito de greve dos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal já estabeleceu parâmetros para que esse direito seja exercido pelo funcionalismo público. Mas você sabe qual é o órgão do Poder Judiciário competente para julgar eventual abusividade do direito de greve? Vou te explicar isso no podcast Grifão dessa semana. O artigo 37 da Constituição Federal, inciso 7º, prevê que os servidores públicos possuem o direito de greve, é um direito constitucionalmente assegurado. E também determina que seja criada uma lei regulamentadora, fixando os limites e as condições para o exercício desse direito. Essa lei regulamentadora nunca foi criada. É um caso reconhecido de inconstitucionalidade por omissão por parte da jurisprudência do Supremo, que, ao julgar mandado de injunção, decidiu que vai aplicar no que couber em relação aos servidores públicos que realizarem o movimento grevista a lei de greve da iniciativa privada. E também coube ao Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de uma lei específica sobre a greve, definir quais órgãos do Poder Judiciário poderão ser acionados pela administração pública para verificar eventual ilegalidade do movimento grevista. Se a greve, por exemplo, interromper totalmente um serviço público essencial, ou ainda, mesmo não sendo um serviço público essencial, se o número de grevistas que aderirem ao movimento causar transtornos ou interrupção em atividades administrativas que são de interesse da sociedade como um todo. E para saber qual é o órgão do Poder Judiciário que irá atuar para verificar eventual ilegalidade da greve realizada no funcionalismo público, é preciso definir a atividade em relação à qual a greve ocorreu. Quais são os serviços ou quais são as atividades desempenhadas pelos servidores ou agentes públicos grevistas? Eu vou explicar isso melhor. Se, porventura, os agentes públicos envolvidos na greve atuarem na prestação de serviço público, não importa se eles terão vínculo estatutário, portanto são servidores públicos de carreira, ou terão um vínculo seletista com a administração pública, e assim seriam empregados públicos. Se atuarem na prestação de serviços públicos, independentemente do vínculo que possuem com a administração pública, seja ele estatutário, seja ele seletista, a legalidade da greve será apreciada pela Justiça Comum, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E a Justiça Comum pode ser a Justiça Estadual ou a Justiça Federal. Não importa o vínculo que esses grevistas tenham com a administração pública. O que interessa é a natureza da atividade desempenhada. Em complemento, se porventura os agentes públicos envolvidos na greve atuarem na prestação de atividades, no desenvolvimento de atividades econômicas, especialmente junto às empresas públicas, sociedade de economia mista, que não prestam serviço público, mas atuam na exploração de atividade econômica em regime concorrencial com empresas privadas, como é o caso dos bancos estatais, como é o caso da Petrobras, o órgão competente do Poder Judiciário para verificar a legalidade da greve será a Justiça do Trabalho. Justamente porque não se trata de um serviço público que seria atingido pelo movimento grevista. Logo, nós chegamos à conclusão, com fundamento na jurisprudência do Supremo, que para definir o órgão do Poder Judiciário competente para julgar a legalidade da greve, é necessário definir antes qual é a natureza da atividade que seria atingida pelo movimento grevista. Se for um serviço público, caberá à Justiça Comum, federal ou estadual, ainda que os servidores sejam estatutários ou os demais agentes públicos envolvidos sejam empregados públicos. Agora, se for uma atividade econômica desempenhada por entidades da administração pública em regime concorrencial com empresas privadas, o órgão competente do Poder Judiciário para verificar eventual ilegalidade, abuso no exercício do direito de greve, será a Justiça do Trabalho. Eu espero que tenham gostado do podcast Grifão dessa semana. Agradeço a audiência de vocês. Voltamos com os podcasts semanalmente agora, no ano de 2025. Acompanhem as próximas publicações aqui da Grifon. E para que você não perca nenhum novo podcast que em breve será publicado, ative as notificações no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify e outras em que os podcasts da Grifon são publicados, para você receber um aviso imediato, assim que novas publicações ocorrerem. Por fim, eu convido você a conhecer o EAD Grifon.
que é um setor específico da Grifon, que cria, mantém e cuida de uma série de cursos de capacitação focados em agentes públicos, em agentes políticos, cidadãos que querem aprender mais sobre a gestão pública. Você pode conhecer os cursos do EAD Grifon por meio do endereço que aparece na tela, se matricular, realizar as atividades propostas e, ao final, receber um certificado da Grifon. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem com mais um podcast Grifon.